Começar, Nani. A gente está ao vivo já. Ok, obrigado, Vinícius. Olá, gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso curso de extensão Lectura Dantes em Curitiba. Estamos hoje chegando ao último, ou melhor, já estamos no último terraço do verdadeiro purgatório, né, o terraço da luxúria. Chegamos ao canto 26 e temos aqui, né, para abrir a nossa conversa, este quadro do Amos Natini, que vocês já conhecem bastante bem, né, porque já é o nosso convidado de sempre, né, o Amos Natini, a ilustrar as nossas conversas, né, e nós temos aqui, então, mais um dos seus quadros, este retratando Dante conversando com as almas dos luxuriosos. Bem, aqui neste canto nós vamos ver efetivamente a interação de Dante com duas almas, dois poetas, né? Como eu disse para vocês já há um bom tempo lá, né? Quando Dante encontra Estácio lá no canto 21, eu falei, daqui para frente nós vamos ter praticamente só poetas. Não são, naturalmente, não eram só poetas que estavam nos terraços pelos quais Dante passa, mas a conversa de Dante nestes últimos cantos que nós percorremos, a conversa de Dante foi sempre com poetas. Claro que este é um projeto de Dante de enaltecimento da poesia. E esse enaltecimento da poesia, hoje vai ter digamos assim, um final de ciclo muito especial. Né? Dante vai encontrar aqui, naturalmente, entre as almas dos luxuriosos, Dante vai encontrar o poeta Guido Guinizelli, que ele considera uma figura artisticamente paterna, né? Ele considera Guido Guinizelli o pai do Dolce Stil Nuovo, e assim vai chamá-lo dentro do canto. E depois vai encontrar o poeta provençal do século XII, né? Nasceu mais ou menos em torno de 1150, talvez 1160, ninguém sabe exatamente a data de nascimento do Arnaud Daniel, mas morreu em torno de 1210. Então passou ali do século XII para o início do século XIII e foi, na opinião de Dante, compartilhada por muitos estudiosos, foi o maior dos poetas provençais. Claro que isso é muito discutível, né? Dizer quem foi o maior é um pouco complicado, mas na opinião de Dante, Arnaud Daniel foi o maior dos poetas provençais. E esta é a última alma do verdadeiro purgatório com a qual Dante conversa. Depois daqui, Dante só vai atravessar este terraço e vai chegar ao paraíso terrestre. E aí nós vamos ter, então, o encontro de Dante com Matelda, depois o encontro absolutamente emocionante, comovente com Beatriz, né, aquele encontro que Dante está esperando por muitos e muitos anos, desde que Beatriz havia morrido, né, então Dante está esperando esse encontro que vai se realizar daqui a pouco, daqui a alguns cantos. Mas, voltando a este, é o canto, ou melhor, é a última alma com a qual Dante conversa. Isso, de uma certa maneira, fecha um ciclo. Né? Nós estamos aqui quase saindo do último terraço do purgatório, e Dante conversa com estes poetas que cantaram o amor. Se vocês lembrarem, lá no começo do inferno, a primeira alma do verdadeiro inferno com a qual Dante conversa é Francesca. Né? Do casal Francesca e Paulo, né? Dante está diante dos dois, conversa com os dois, mas a única que fala é Francesca. Bem, não é a primeira alma com a qual Dante conversa. Né? Dante encontra, naturalmente, primeiro Virgílio, ainda lá na selva escura, depois vai passar pelo anti-inferno, né, o vestíbulo do inferno, onde estão as almas lá dos ignavos, dos inertes, e depois vai passar pelo limbo.
Lá no limbo, Dante conversa então com as almas, vejam, dos poetas. Homero, Ovídio, Lucano, e depois, naturalmente, né, ele está junto com Virgílio. Então, conversa com as almas dos poetas e logo em seguida a primeira alma que está lá sendo punida eternamente pelo pecado da luxúria, né, diga-se de passagem, então pecado por amor excessivo, é Francesca. Bem, Francesca e Paulo, que sucumbiram à força do amor e atribuem a esse momento em que eles não resistiram ao amor que ambos sentiam secretamente, atribuem à literatura. Se vocês lembrarem, né, eles estavam lendo sobre a relação adúltera, o primeiro beijo de Lancelot e Ginevra, ou Genevieve, né, enfim, a mulher do rei Arthur. Então, foi a força da literatura que os fez pecar. Uma literatura que tratava de amor, amor adúltero, mas tratava de amor, e eles pecaram por amor. Então, Dante, ao mesmo tempo em que exalta de uma maneira muito forte a literatura, cujo tema é o amor, também lá no Canto do Inferno, ele critica esta literatura imoral, né, que não tem um fundamento moral, portanto, que não é policiada pela razão, pela ética, pela moralidade. Bem, então, começamos assim lá no inferno. E aqui, a última alma com a qual, ou as duas últimas almas com as quais Dante vai conversar, são dois poetas que cantaram o amor. Então, fecha-se, de uma certa maneira, um ciclo, que é esse ciclo do amor, digamos, o amor punido e o amor perdoado. Né? Aqui, o amor, de uma certa maneira, é o elo de ligação entre o início do inferno e o final do purgatório. E aqui estou falando do final do purgatório, não da cântica, naturalmente, né? Mas estamos aqui no último terraço. Então, nós temos, lá na entrada do inferno, o primeiro círculo de punição é o da luxúria, portanto, do amor, em que a literatura desempenha um papel fundamental. E aqui, novamente, o último círculo de punição, de purificação, de purgação do purgatório, é o círculo da luxúria, portanto, do amor, em que Dante conversa com dois poetas que cantaram amor. E assim se fecha este ciclo. E daqui para frente, né, Dante vai passar no próximo canto, já vai passar ao paraíso terrestre, e ali as coisas tomam realmente um outro rumo, né? Então aqui nós temos, de uma certa maneira, o fechamento desse ciclo de como dizer, que é um grande elogio à força da poesia, à força da literatura. E nós temos algo de muito especial aqui no final deste canto, que são os versos em occitano, né, em língua doc, ou em língua provençal, que era a língua da primeira manifestação literária europeia em língua vulgar, ou seja, em língua local, na língua em que as pessoas falavam, não em latim, né, mas na língua que se falava naquele local. Então, é a poesia provençal que depois vai dar, digamos assim, um impulso a todas as outras línguas. No caso do italiano, né, muitos poetas provençais abandonam a Provença por conta da cruzada da Igreja Católica contra os cátaros, né, ali na Provença. Muitos poetas vão para a Sicília, para o reino de Frederico II, né, em Palermo, e ali começa também a literatura italiana com a escola siciliana. Então, a literatura italiana, de modo geral, deve algo aos provençais. E Dante, de uma certa maneira, retribui esse algo que a literatura italiana deve aos provençais, fazendo um grande elogio à poesia provençal. É a única língua estrangeira que Dante usa aqui para compor vários versos. São 8 versos em provençal.
né? Claro, a gente tem algumas palavras em francês, algumas palavras, ou alguns, até um verso inteiro em latim, tal, existem influências, mas o latim não era, na verdade, uma língua estrangeira, né? Porque ninguém falava latim mais no tempo de Dante, não havia uma nação que falasse latim, um país que falasse latim. Então não era exatamente uma língua estrangeira, era uma língua de cultura, né? Para todos. Como língua estrangeira mesmo, o provençal é a única que Dante usa aqui na comédia. Então, é também um elogio a essa poesia que tinha essencialmente como tema o amor. Bom, nós vamos ver como acontece isso tudo no canto, durante a leitura, e depois vamos passar aos comentários. Hoje nós temos uma novidade, nós temos uma convidada de honra, digamos assim, para fazer a leitura. A leitura dos versos hoje não vai ser feita pela nossa querida Pauleta, mas por uma outra professora, que foi nossa professora leitora aqui na UFPR por vários anos, e que é também muito querida, é a professora Silvia Pozzati. A Pauleta hoje está visitando a professora Silvia lá na Itália, e nós convidamos a professora Silvia a fazer essa leitura para, mais uma vez, associá-la ao nosso grupo com muito carinho. Nós fizemos muitos trabalhos juntos, todos nós, né, a nossa equipe que produz este curso. Então, para relembrar um pouco de tantos momentos e tantas atividades que nós fizemos juntos, nós convidamos a professora Silvia a fazer a leitura hoje. Então, por favor, querida Silvia, è con você. Buonasera a tutti, buonasera professore Annani, grazie, mi sono emozionata moltissimo, sono molto emozionata, molto felice di riabbracciare te soprattutto, ma anche i colleghi dell'area di italiano, con grandissima nostalgia e tanto tanto affetto. Grazie per le belle parole. Mentre che sì per l'orlo uno innanzi all'altro ce ne andavamo, e spesso il buon maestro diceami: guarda, giovi ch'io ti scaltro, feriami il sole in su l'omero destro, che già raggiando tutto l'occidente mutava in bianco aspetto di cilestro. E io facea con l'ombra più rovente parer la fiamma, eppure a tanto indizio vidi molt'ombre andando ponermente. Questa fu la cagion che diede inizio loro a parlar di me e cominciarsi a dir: colui non par corpo fittizio. Poi verso me quanto potean farsi, certi si fero, sempre con riguardo di non uscir dove non fosse rarsi. O tu che vai, non per esser più tardo, ma forse reverente all'altri dopo, rispondi a me che in sete in foco ardo. Né solo a me la tua risposta è uopo, che tutti questi n'hanno maggior sete che d'acqua fredda indo o etiopo. Dinne com'è che fai di te parete al sol, pur come tu non fossi ancora di morte entrato dentro dalla rete. Sì mi parlava ond'essi, e io mi fora già manifesto, se non fossi atteso ad altra novità che apparve allora. Che per lo mezzo del cammino acceso venne gente col viso incontro a questa, la qual mi fece a rimirar sospeso. Lì veggio d'ogni parte farsi presta ciascun'ombra e basciarsi una con una senza restar, contente a breve festa. Così per entro loro schiera bruna s'ammusa l'una con l'altra formica, forse a spiar lor via e lor fortuna. Tosto che parton l'accoglienza amica, prima che il primo passo li trascorra, sopra gridar ciascuna s'affatica. La nova gente, Soddoma e Gomorra, e l'altra, nella vacca entra Pasife, perché il torello a sua lussuria corra. Poi, come grue che le montagne rife volasser parte, e parte inver l'arene, queste del gel, quelle del sole schife, l'una gente sen va, l'altra sen vene,
e tornan lagrimando a primi canti e al gridar che più lor si convene. E raccostansi a me, come davanti, essi medesmi che m'avean pregato, attenti ad ascoltar nei lor sembianti. Io, che 2 volte avea visto lor grato, incominciai: o anime sicure d'aver, quando che sia, di pace stato, non son rimase acerbe né mature le membre mie di là, ma son qui meco, col sangue suo e con le sue giunture. Quinci su vo per non esser più cieco. Donna è di sopra che mi acquista grazia, perché il mortal per vostro mondo reco. Ma se la vostra maggior voglia sazia tosto divegna, sì che il ciel v'alberghi, che è pien d'amore e più ampio si spazia, ditemi, acciò ch'ancor carte ne verghi, chi siete voi? E chi è quella turba che se ne va di retro a vostri terghi? Non altrimenti stupido si turba lo montanaro, e rimirando ammuta, quando rozzo e salvatico si nurba, che ciascun'ombra fece in sua paruta. Ma poi, che furon di stupore scarche, lo qual negli alti cuor tosto s'attuta, beato te, che delle nostre marche, ricominciò colei che prima in chiese, per il morir meglio esperienze in barche. La gente che non vien con noi, offese di ciò perché già Cesar trionfando, regina contra sé, chiamarsi intese, però si parton soddoma gridando, e rimproverando a sé come hai udito, e aiutan l'arsura, vergognando. Nostro peccato fu ermafrodito, ma perché non servammo umana legge, seguendo come bestie l'appetito, in obbrobrio di noi, per noi si legge, quando partinci, il nome di colei che s'imbestiò nelle imbestiate schegge. Or sai i nostri atti, e di che fummo rei. Se forse a nome vuoi saper chi semo, tempo non è di dire e non saprei. Farotti ben di me volere scemo. Son Guido Guinizelli, e già mi purgo per ben dolermi prima ch'allo stremo. Quali nella tristizia di Ligurgo si fer 2 figli a riveder la madre, tal mi fec'io, ma non a tanto insurgo, quand'io odo nomar se stesso il padre mio, e degli altri miei miglior che mai rime d'amor usar, dolce leggiadre, e senza udire e dir pensoso andai, lunga fiata rimirando lui, né per lo foco, in là più m'appressai. Poi che di riguardar pasciuto fui, tutto m'offersi pronto al suo servigio, con l'affermar che fa credere altrui. Ed egli a me: tu lasci tal vestigio per quel ch'io odo in me, e tanto chiaro, che le te non può torre né far bigio. Ma se le tue parole ovr ver giuraro, dimmi che è cagion perché dimostri nel dire e nel guardar d'avermi caro. E io a lui: li dolci detti vostri, che quando durerà l'uso moderno faranno cari ancora i loro incostri. O frate, disse, questi ch'io ti cerno col dito e additò uno spirito innanzi, fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d'amore e prose di romanzi soverchiò tutti, e lascia dirgli stolti quel che di lemosì credon ch'avanzi. A voce pu ch'al ver drizzan i volti, e così ferman sua opinione prima carte o ragion per lor s'ascolti. Così fer molti antichi di Guittone, di grido in grido pur lui dando pregio, fin che l'ha vinto il ver con più persone. Or se tu hai sì ampio privilegio, che licito ti sia l'andare al chiostro, nel quale è Cristo abate del collegio. Falli per me un dir d'un Padre nostro, quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccar non è più nostro. Poi, forse per dar luogo altrui, secondo che presso avea, disparve per lo foco, come per l'acqua il pesce andando al fondo.
Io mi fei al mostrato innanzi un poco e dissi che al suo nome il mio disire apparecchiava grazioso loco. El cominciò liberamente a dire: «Tan m'abellis votre cortés de man, qui io non me puech ni voi la vos cobrire. Leu su Arnaut, che plore vau cantant, con Ciro svei la passada folor, e vei jausen che lo joi che sper de nan. Ara vos prech per aquella valor che vos guida al son della scalina, sovegna vos a temps de ma dolor. Poi s'ascosa il fuoco che gli affina». Silvia, carissima, bellissimo, grazie mille. Grazie a voi, grazie, un abbraccio a tutti, grazie mille, caro professore Nani. Ciao. Muito, muito bonito, muito legal mesmo. Bom, gente, então depois dessa leitura emocionante, vamos passar a conversa sobre o canto, né? Então, para abrir a nossa conversa, nós temos aqui, como sempre, né, duas ilustrações, né? Uma do já também conhecido Federico Zuccari, né, este pintor, ilustrador, desenhista do século XVI, né, com esse traço muito, já bastante conhecido, né, esse traço bem elegante e muito característico, né, com essas cores também. Então, nós temos aqui Virgílio, Estácio e Dante, em dois momentos, né, passando diante das almas dos luxuriosos que estão queimando nestas altas chamas. E aqui do lado direito a gente tem uma página de um cancioneiro do século XIII, que tem ali em cima uma miniatura representando o poeta Arnaut Daniel. É um desenho bastante, digamos assim, desgastado pelo tempo, mas, enfim, né, a gente tem uma ideia, né, de como era o poeta. Claro que a gente poderia ampliar para ver melhor, mas, enfim, o que importa é a pessoa, a representatividade que ele tem mais do que a própria imagem, né? Mas, enfim, é uma curiosidade, né, que essa página do cancioneiro do Arnaut Daniel. Bem, enquanto assim pela borda, um diante do outro íamos, e frequentemente o bom mestre me dizia: olha, aproveite que eu te guio. Feria-me o sol sobre o ombro direito, que já raiando todo o ocidente mudava em branco o aspecto azulado. Bem, aqui nós temos algumas questões interessantes, né? Então, claro, vocês devem lembrar, né, no canto passado, Dante, Virgílio e Estácio estão passando aqui pela borda do terraço, como nós vemos, acho que muito bem representado aqui no desenho do Francesco Scaramuzza, né, Virgílio na frente, depois Estácio, depois Dante, né, e Dante olhando principalmente para as chamas, né, e as almas que se entreveem ali dentro das chamas. E tem algo interessante aqui, que Virgílio diz: olha, aproveite que eu te guio, que dá para ser entendido em pelo menos duas maneiras diferentes. A primeira é que Dante é, naturalmente, extremamente curioso e faz parte da missão de Dante olhar tudo, ver tudo, ouvir tudo, memorizar tudo para depois descrever. Então, Dante deve, sim, olhar para estas almas. Então, Virgílio está dizendo isso, que pode ser entendido dessa maneira. Pode olhar, eu cuido, entre aspas, de você, quer dizer, eu estou prestando atenção ao caminho e eu, portanto, os guio, né, a ambos, Estácio e Dante, então vocês podem olhar, mas ele está dizendo isso naturalmente, especificamente para Dante, né? Então pode olhar, eu te guio, aproveite que eu te guio e pode prestar mais atenção nas almas do que no terreno onde você pisa. Bom, essa é uma das maneiras de entender. A outra é que talvez Virgílio queira, de uma certa maneira, relembrar a Dante quem é o verdadeiro mestre ali. Porque, se vocês lembram também, no canto passado, quem assumiu esta função de mestre que orienta e ensina e explica foi Estácio, né? Especialmente explicando sobre a origem do ser humano, a origem da alma, né? A formação, a constituição da alma humana. Então, Estácio havia assumido a função de mestre. E aqui talvez Virgílio queira relembrar a Dante, né? Lembre que
o mestre sou eu, então não se preocupe, porque eu estou guiando. Esta é uma coisa. Outra coisa interessante de notar aqui é que Dante trabalha aqui com este efeito pictórico, né, o efeito das cores. Ele diz, feria-me o sol, então a gente já tem a primeira menção à luz do sol, que já raiando todo o ocidente mudava em branco o aspecto azulado. Então aqui o sol está clareando o azul do céu, tornando branco, as chamas avermelhadas, a luz do sol batendo no ombro de Dante, provavelmente mais amarelada ou alaranjada. Bom, esse jogo todo de cores aqui, por que Dante faz isso? Para enfatizar, para acentuar o contraste entre as cores e entre a sombra e a chama. Né? Por quê? Ele diz ali, eu fazia com a sombra mais quente parecer a chama. Então, naturalmente, a chama, as chamas desse fogaréu todo, acesas durante o dia, tem uma certa imagem, causa uma certa impressão. Mas se houver uma sombra projetada sobre essas chamas, Dante diz, né, essa sombra e esse contraste, essa nitidez enfatizada, faz com que as chamas pareçam mais quentes. E só a tal indício vi muitas sombras andando, prestar atenção. Então Dante percebe que as almas, né, que ele tem esse jogo de palavra com a sombra, ele diz que ele projeta a sombra dele, e essas sombras que estão lá dentro das chamas são as almas. Né? Então as almas, prestando atenção na sombra de Dante, ficam curiosas. Então isso chama muito a atenção dele. Esta foi a razão que deu início ao seu falar de mim. E começaram a dizer, aquele não parece corpo fictício. Depois, em minha direção, quanto podiam vir, alguns vieram. Então, não todos, mas alguns, mais curiosos talvez do que os outros, vêm mais próximos de Dante. Mas eles não saem do fogo. Né? Dante diz, alguns vieram, sempre com atenção a não sair de onde fossem queimados. É claro, aqui entra aquela questão, né, que Estácio que nós já vimos lá na conversa com Estácio, Virgílio e Dante, sobre a vontade absoluta e a vontade relativa. Né? A vontade absoluta destas almas seria de sair do fogo, naturalmente, para não sofrer. Mas a vontade relativa, que é governada pela inteligência, pela razão, sabe que essas almas devem passar por este sofrimento para se purificar, e esta é a condição necessária para que elas possam subir a Deus, subir ao paraíso. Então, a razão estimula a vontade relativa, então essas almas têm vontade de permanecer no fogo para se purificar logo. Então elas não saem de maneira alguma, se aproximam o quanto podem de Dante para verificar se efetivamente aquilo que eles estão vendo é a sombra de Dante e, portanto, se Dante está vivo. E aí uma das almas interpela Dante, né, dizendo, ou tu que vai, não por ser mais tardo, mas talvez reverente atrás dos outros, então apresenta uma certa diplomacia, uma certa delicadeza aqui para dizer que Dante está atrás dos outros, talvez não porque seja lento, porque seja preguiçoso, enfim, não por isso, mas por uma questão de reverência. O mais importante vai na frente, o mestre Virgílio vai na frente, depois vai Estácio, depois vai o menos importante, o discípulo. Então, esta alma tem esse cuidado, talvez, de não ofender Dante, ou não, enfim, ser indelicado, né? Então ele diz, responde a mim que em sede e em fogo ardo. E esse último verso, né, até coloquei aqui na nota, né, lembra, a mim lembra diretamente, né, aquilo que um personagem lá do inferno já havia dito a Dante, que foi o Guido da Montefeltro, depois que Dante e Virgílio conversam com Ulisses, né, o famoso canto de Ulisses, né, o canto 26 do inferno, no canto seguinte, ainda lá no mesmo lugar, na mesma fossa dos conselheiros de fraude,
eles encontram Guido da Montefeltro. Na verdade, é o próprio Guido da Montefeltro que chama Dante e diz: não te desagrade ficar para falar comigo, vês que não desagrada a mim, e ardo. Porque eles também estavam, né, Ulisses com Diomedes, né, numa chama, e Guido da Montefeltro, né, as almas lá estão dentro de chamas. Então ele está ardendo, ele está queimando, e ele diz a Dante mais ou menos isso, né? Não te desagrade ficar um pouco, parar um pouco aqui para falar comigo, porque veja que a mim não desagrada, e sou eu que estou dentro das chamas, sou eu que estou queimando. E aqui, esta alma diz mais ou menos isso para Dante, né? Responde a mim que em sede e em fogo ardo, enquanto Dante está na beira do caminho, né, e não está queimando. E daí continua dizendo: não somente a minha tua resposta é necessária, que todos estes dela têm maior sede do que da água fria hindu ou etíope. Então, a alma faz referência à sede, porque naturalmente estas almas, embora ele não diga aqui, mas estas almas devem ter sede, né, porque estão em meio ao fogo. Mas para não falar deles mesmos, ele lembra dos hindus ou etíopes, ou seja, habitantes de terras secas ou de desertos, né? E aqui Dante usa, e eu mantive a tradução, né, hindu, né, Dante usa hindu como uma forma genérica para habitante da Índia, né? Então, de uma maneira um pouquinho imprópria, mas Dante usa assim, eu mantive a tradução. E aí continua a alma dizendo, né, diz-nos como é que fazes de ti parede ao sol. Ou seja, o sol não atravessa Dante, né? Não é uma alma como todas as outras que são atravessadas pelo sol, que são transparentes. Como se tu não tivesses ainda dentro da rede da morte entrado. Então a pergunta implícita aqui você está realmente vivo? Como é possível? Assim me falavam deles, e eu teria já me manifestado se eu não estivesse atento a outra novidade que apareceu então. Bem, então Dante diz que teria respondido imediatamente a essa questão que a alma coloca, mas foi interrompido por algo que acontece. O que acontece? É um outro grupo de almas que vem chegando em direção contrária ao movimento que fazia este primeiro grupo, né? Estava indo numa direção e agora está chegando um grupo que vai em direção contrária. Que pelo meio do caminho aceso veio gente com o rosto ao encontro desta, a qual me fez observar suspenso. Então Dante não responde e fica observando para ver o que vai acontecer, né? Quer dizer, um grupo vem num sentido, o outro no outro, Dante para olhar. Ali vejo de todo lado apressar-se cada sombra e beijar-se uma com uma, sem parar, contente pela breve festa. Então aqui uma surpresa, né? Porque aqui no terraço dos luxuriosos, em que estas almas devem se purgar, se purificar pela excessiva paixão amorosa, parece a princípio pouco adequado, né, que estas almas se cumprimentem com um beijo. Um beijo rápido, mas elas se beijam e continuam. Né, ele diz, cada sombra beijar-se uma com uma sem parar, contente pela breve festa. Assim, dentro de sua fileira escura, se cheira uma com outra formiga, talvez a comunicar sua via e sua fortuna. Então, veja, uma imagem muito, muito simples que Dante traz, né? Uma imagem muito conhecida, muito, enfim, todo mundo provavelmente já observou, né? Como as formigas, quando se encontram, vêm em sentido contrário, elas se encontram, se tocam brevemente para transmitir, naturalmente, informações, né? E Dante diz aqui, né? Talvez a comunicar sua via e sua fortuna, ou seja, a comunicar o caminho que fizeram e o que encontraram, ou seja, se encontraram alimento, uma comunica a outra para que todas vão fazer esse mesmo trajeto e buscar comida. É interessante a maneira como Dante associa essa imagem das formigas a essas almas que vêm de um lado e de outro, muito brevemente se beijam e continuam o caminho, né? A imagem das formigas, Dante pode ter tirado de um trecho de Virgílio, na Eneida, ou de Ovídio, nas Metamorfoses, né, em que eles
citam as formigas também. Não exatamente esta mesma imagem, mas citam formigas. Logo que partem da acolhida amiga, antes que o primeiro passo ali transcorra, a super gritar, cada uma se esforça. Bom, aqui Dante usa no original lá o verbo sopragridare, que eu resolvi traduzir como este super gritar, porque qual é a ideia? É uma invenção de Dante, naturalmente, um neologismo, né? Mas é gritar super alto. Né? Cada uma destas almas, depois desse encontro, desse beijo, quando se separam, elas saem, cada uma gritando o mais alto que pode, para talvez tentar fazer com que o seu grito seja mais forte e, portanto, seja ouvido por todas as outras. Por que fazem isso? Bem, ele já vai explicar aqui, né? A nova gente, Sodoma e Gomorra, e a outra, na vaca entra Pasífae, para que o tourinho a sua luxúria corra. Então, depois que essas almas se encontraram, se beijaram, enquanto estão prosseguindo o seu caminho em direções contrárias, aqueles que haviam chegado depois gritam Sodoma e Gomorra. E aqueles com os quais Dante já estava conversando gritam, né, esta outra frase toda, né? Na vaca entra Pasífae, para que o tourinho a sua luxúria corra. Bom, Pasífae é a mãe do Minotauro, né? A gente, vocês devem lembrar do mito, né? Mas um pouquinho mais para frente que eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Bom, depois, como grous que as montanhas Rife voassem em parte e em parte em direção às areias, estas do gelo, aquelas do sol esquivas. Então, para explicar como acontece, né, que um grupo vai para um lado, outro grupo vai para outro, Dante lembra dos grous, né, aqueles pássaros que migram e que ora vão em direção ao norte da Itália, norte da Europa, onde há as montanhas Rife, ou onde eles entendiam que eram as montanhas Rife, né, o norte da Europa, e as outras em direção à África, né, em direção umas ao frio, outras ao calor. Assim, essa imagem que Dante traz para dizer a que esse movimento dos grupos lhe fez pensar. Então, uma gente vai, outra gente vem. E retornam chorando aos primeiros cantos e ao gritar que mais lhes convém. Bom, se vocês lembrarem, Dante só percebeu que havia almas dentro destas chamas quando ele ouviu cantar o hino Summa e Deus Clementiae. Né? Isso nós vimos no canto passado. Então, Dante vê as chamas ali e não tinha percebido que havia almas lá dentro. De repente ele escuta um canto, e aí ele presta mais atenção, e aí sim ele vê que há almas se movendo lá dentro das chamas. Então Dante diz, depois desse encontro, do beijo, dos gritos de um grupo dizendo Sodoma e Gomorra, outros falando de Pasífae, estas almas continuam o seu caminho e voltam a cantar o hino que cantavam antes, Summa e Deus Clementiae, e a gritar exemplos de castidade. Né? Se vocês lembram também, lá no final do canto anterior, essas almas, depois do hino, gritavam exemplos de castidade. E achegando-se a mim, como antes, aqueles mesmos que tinham me pedido, atentos a escutar nos seus semblantes. Então, depois de toda essa cena múltipla que Dante testemunha, aquelas primeiras almas que estavam conversando com ele voltam a conversar. E aqui nós temos ali a representação, né, mais uma vez, né, mais um quadro do Federico Zuccari, que representa este novo momento. E eu, que 2 vezes tinha visto o seu desejo, a primeira vez, quando elas vêm conversar, depois chega o outro grupo, são interrompidos, e agora essas almas vêm de novo. Né? Então, 2 vezes manifestam o desejo de saber sobre a condição de Dante. Eu, que 2 vezes tinha visto o seu desejo, comecei. Ó almas seguras de obter, seja quando for, de paz o estado. Então, sim, almas seguras, porque, obviamente, estas almas que estão no purgatório, todas têm a certeza de que vão chegar ao estado de paz, ao paraíso. Não ficaram
verdes nem maduros os meus membros lá, mas estão aqui comigo com seu sangue e com suas juntas. Então, que mais uma vez, Dante declara o seu estado a um grupo de almas, sempre buscando uma forma mais original, né? Então, porque Dante já disse isso inúmeras vezes, né? Que ele não está morto, que ele está vivo, que ele está com o corpo, com a carne, com os ossos. Então aqui ele encontra mais uma maneira de dizer que ele não morreu ainda. Não ficaram nem verdes nem maduros meus membros lá, ou seja, ele não morreu nem jovem, com os membros verdes, e nem velho, com os membros maduros. Então mais uma forma, digamos assim, original de Dante dizer que ainda não morreu. E aí ele diz o motivo pelo qual ele está ali. Por aqui vou para não ser mais cego. Então, ou seja, para conhecer a verdade, para aprender e para não ser mais cego como era antes do início dessa jornada em que ele estava perdido na selva escura. Mulher está lá em cima que me garante graça, pelo que eu mortal pelo vosso mundo levo. Então, ele diz também que ele está autorizado, especialmente por... Aqui essa mulher a gente pode entender Beatriz, que foi diretamente ao limbo conversar com Virgílio, ou a gente pode entender Santa Luzia, que intercedeu por ele, ou Maria, que foi a primeira a ter compaixão dele. Então aqui a gente pode entender essa mulher. Provavelmente a referência é a Maria, que é a que realmente autoriza. Mas quem veio até o limbo falar com Virgílio foi Beatriz. Então, né, não faz muita diferença. Né? De qualquer maneira, uma mulher está lá em cima, no paraíso, que lhe garante esta graça de poder fazer essa jornada ainda vivo. Bem, e aí Dante muda um pouco de assunto. Né? Ele diz, deseja a essas almas que o tempo que elas fiquem aqui se purificando seja breve para que elas possam, o quanto antes, ir até o paraíso. Mas que a vossa maior vontade saciada logo se torne a maior vontade naturalmente de subir ao paraíso. De modo que o céu vos receba, que é pleno de amor e mais amplo se alarga. Ou seja, para que eles possam, o mais rapidamente possível, chegar ao empíreo, ao céu, que é sede de Deus. E aí ele diz, dizei-me, para que eu ainda papel preencha. Então, de uma certa maneira, indicando já que ele é um poeta, ele pede informações a estas almas para que ele continue escrevendo, ou seja, para que ele manifeste aos vivos aquilo que houve lá no purgatório. Então, dizei-me para que eu ainda papel preencha, quem sois vós? E quem é aquela turba que vai lá atrás das vossas costas? Bem, então, Dante realmente confirma que ele está vivo, indica que ele é um poeta e que ele vai escrever tudo isso que as almas lhe contarem. E aí a surpresa enorme destas almas, mas é uma surpresa grande, mas elas se recompõem logo. Ele diz, não de outro modo, abobado se perturba o montanhês e observando emudece quando rude e selvagem vem a cidade, do que toda sombra ficou em sua aparência. Então, que mais uma imagem comum, né, que Dante usa para ilustrar a aparência e o estado de ânimo destas almas. Né? Ele diz, assim como o montanhês, que vive lá no alto da montanha, isolado, entre rochas, neve, árvores e animais, quando vem a uma cidade, aqui entende-se uma cidade, talvez uma cidade um pouco maior, que olha em volta com surpresa tudo aquilo que há na cidade, ele fica abobado diante de tanto engenho e de tanta beleza. Assim também as almas absolutamente surpresas com isto que Dante contou. Mas depois que do estupor se descarregaram, o qual nos altos corações logo se atenua. Então aqui Dante falando dos altos corações, né, os corações gentis, os corações nobres, aqui, e essa ideia dos altos corações, dos corações gentis, dá a ideia sempre
daquelas pessoas mais educadas, mais menos ignorantes, e que têm um comportamento um pouco mais racional. Então, essa surpresa passa logo, né? É isso que ele está dizendo aqui. E aqui a gente tem, né, um dos desenhos do Botticelli, que acabaram ficando somente como esboços, né, daqueles 100 desenhos que o Botticelli fez para ilustrar a comédia, e o único que ele concluiu foi o Mapa do Inferno, né, que é o primeiro que está completamente desenhado e colorido. Né? Este é um dos esboços que ele fez. Bom, então a alma diz a Dante, depois dessa surpresa: bem-aventurado tu, que dos nossos confins recomeçou aquela que antes me perguntara, para morrer, melhor experiência embarcas. Então, bem-aventurado tu, que podes fazer esta experiência antes de morrer, porque assim, com certeza, vai morrer melhor, vai morrer mais preparado e, com certeza, vai se salvar. Né? Nós já sabemos disso, né? Porque Dante já colocou na boca de várias destas almas a profecia da sua salvação. A gente que não vem conosco ofendeu por aquilo pelo que já César, triunfando, rainha contra si ouviu chamar. Por isso partem Sodoma gritando, repreendendo-se como ouviste, e ajudam a queimadura se envergonhando. Bem, então aqui a alma explica que aquele grupo que chegou até eles, trocaram beijos e que foi embora, ofendeu a Deus, ofendeu a natureza, pecando pelo mesmo tipo de pecado que César, o grande Júlio César, cometeu, mesmo quando triunfando, já sendo imperador ou sendo grande general, ouviu os gritos de rainha dirigidos a ele. Bem, e aqui tem muitas histórias, né, sobre a bissexualidade de Júlio César e de muitos outros grandes romanos, né, porque isso na Grécia era praticamente a regra, né, os homens terem relações com os adolescentes, enfim, com os homens mais jovens, né, isso era praticamente uma regra. No Império Romano, não era exatamente igual, mas isso também não era reprimido, era tolerado, e, enfim, havia uma relação diferente, uma ideia diferente de como era a relação entre homens e homens, homens e mulheres. Bom, e aqui a menção provavelmente uma frase atribuída ao grande orador romano do tempo de César, né, o Cícero, que diz que César era chamado pelas suas legiões ou pelos seus inimigos marido de todas as mulheres e mulher de todos os maridos, porque tinha relações com todos. Então aqui a referência principalmente a isso, né? Ao pecado de homossexualidade atribuído a César. Ou seja, aquelas almas são do grupo dos homossexuais, dos sodomitas. Né? Por isso, partem gritando Sodoma, né? Obviamente da cidade bíblica. Né? Então, a identificação do pecado é gritada por estas almas. E por que eles gritam? Ele diz ali, repreendendo-se como ouviste, ou seja, as almas gritam o seu pecado e assim ajudam a queimadura se envergonhando. Então, para manifestar, primeiro, a modalidade de luxúria a qual sucumbiram, que praticaram durante a vida. E para que essa confissão do próprio pecado, a admissão do pecado, lhes cause vergonha, né, porque eles se arrependem e, portanto, têm vergonha, e essa vergonha deve ser manifestada para que todos saibam, porque isso aumenta o sofrimento e purifica. Né, manifesta o arrependimento e purifica. Então, por isso, né, ele diz, se envergonhando, eles ajudam, ou seja, aumentam a queimadura. Nosso pecado foi hermafrodita. Bom, e daí aqui Dante usa
a palavra hermafrodita de uma maneira, digamos assim, original, né? De onde vem Hermafrodita? Hermafrodita era o nome do mitológico filho de Hermes e Afrodite. Então, Hermes, Afrodite, Hermafrodita. Né? A história dele é assim, filho de Hermes e Afrodite, era um homem, ou seja, corpo de homem, mas ele era tão apaixonado por uma ninfa chamada Salmace, que ele acabou se unindo a essa ninfa de uma maneira tão, como dizer, tão forte e tão prepotente, que acabou se misturando a ela. E aí se tornou um corpo só, com características masculinas e femininas, né? Esse é o mito do filho de Hermes e Afrodite, chamado Hermafrodito. Bom, então aqui ele usa isso como uma indicação de que o pecado deles foi de natureza sexual, do amor entre homem e mulher. Por isso ele diz, nosso pecado foi hermafrodita, né? De Hermes e Afrodite, masculino e feminino. Mas porque não observamos humana lei, seguindo como bestas o apetite, em opróbrio de nós, por nós se lê, quando partimos, o nome daquela que se embestou nas embestadas lascas. Bem, vejam, aqui a repetição, né, 3 vezes, né, do radical. Né? Bestas, embestou, embestadas. Por quê? Dante quer manifestar de uma maneira muito forte a sua percepção de que os instintos são mais bestiais, mais animalescos do que a razão. Então, Dante, que tem essa ideia de que tudo deve ser feito na justa medida, inclusive todas as relações entre homens e homens, mulheres e mulheres, homens e mulheres, todas as relações devem acontecer reguladas pela razão. Então, aqueles que sucumbem ao sentimento, ao instinto principalmente, o instinto sexual, eles agem como animais, como bestas. Deveriam reprimir esse instinto e se comportar como seres morais. Bom, esta é a ideia de Dante, né? Então, por isso essa insistência, né? Ele diz, nós não observamos humana lei, mas seguimos como bestas o apetite, ou seja, sem nenhum freio, sem nenhuma... sem conseguir conter esse instinto. E aí ele diz, por isso, nós gritamos o nome daquela que se embestou nas embestadas lascas. Bom, se embestou, se tornou uma besta, um animal, ou se fingiu de animal, nas embestadas lascas. E daí aqui a construção de Dante, né, que eu acho genial também, né? Porque o que ele diz? Lascas, por quê? Porque nós já conversamos, né, sobre o mito do Minotauro, né, de onde surgiu o Minotauro? Bem, o rei de Creta, Minos, recebeu como presente de Poseidon um touro magnífico, que valia como uma prova de que os deuses estavam do lado dele e que, portanto, ele deveria ser o rei de Creta. Só que esse touro deveria primeiro ser mostrado ao povo e depois sacrificado. Mas Minos, esse touro era tão extraordinário, tão maravilhoso, que Minos ficou com esse touro e sacrificou um outro, ou seja, enganou Poseidon. Poseidon, furioso, pediu então a Afrodite que fizesse com que a esposa de Minos, Pasífae, se apaixonasse pelo touro. E aí ela, enfeitiçada dessa maneira, amaldiçoada por Afrodite, não tinha como resistir, e aí ela pediu ao engenheiro do rei, Dédalo, o mesmo que construiu o labirinto e as asas para voar com seu filho Ícaro, ela pediu a Dédalo que construísse uma vaca de madeira. Então, por isso, as embestadas lascas, né, as lascas de madeira, aqui, obviamente, lascas no sentido de madeira cortada,
e preparada e depois construída ou configurada para formar uma vaca de madeira. E assim ela entrou dentro desta vaca de madeira para poder ter relação sexual com esse touro. E dessa relação depois nasceu o monstro Minotauro. Por isso ele era meio touro e meio humano. Então, o touro de Minos, né, Minotauro. Então aqui a ênfase, né, de Dante, né, em bestas, embestou, embestadas, justamente para dizer o que ele acha daqueles que não controlam os próprios instintos, agem como animais. E é assim que esta alma diz, né, nós nos deixamos levar por esse instinto, o mais forte dos instintos, que é o sexual, nos deixamos levar por ele, e por isso agora estão aqui se purificando. E aí ele diz, ora sabes nossos atos e de que fomos réus. Se talvez por nome queres saber quem somos, tempo não há para dizer e eu não o saberia. Ou seja, por algum motivo eles não podem ficar parados. Né? Isso parece que é uma constante, né, em muitos círculos do inferno, e mesmo aqui no purgatório, né, muitas almas não podem ficar paradas. Então ele diz, tempo não há para dizer, não pode ficar parado ali para contar e não saberia dizer o nome de todos. Te farei bem de mim o querer menor. Então, quer dizer, ele diz, o teu querer, o teu desejo de saber o nome desses, eu não posso satisfazer, mas posso diminuir um pouco esse desejo falando do meu nome. Então, vou satisfazer minimamente esse desejo, eu o torno menor um pouco. Sou Guido Guinizelli, e já me purgo por bem arrepender-me antes do extremo. Bem, então, esse já me purgo, porque o Guinizelli morreu em 1276, então há 24 anos, né? Nós estamos aqui em 1300, ele morreu em 1276 e está ali há 24 anos. Então ele diz, já me purgo porque ele se arrependeu antes do extremo, como ele diz ali, né? Então não precisou ficar muito tempo no antipurgatório para esperar até passar para o verdadeiro purgatório. O Guido Guinizelli morreu com 40 e poucos anos, né? Não se sabe exatamente a data de nascimento dele, foi algo entre 1230 e 1235, então ele tem 41, 45, 46 anos, tinha, né, quando morreu, e já está aqui há 24. Então, desde que morreu, né, são 24 anos, então foi bastante rápido, e ele diz, isso aconteceu e eu já estou aqui porque me arrependi bem antes de morrer. Como na tristeza de Licurgo se fizeram 2 filhos a rever a mãe, assim me fiz eu, mas não tanto ouço. Bem, aqui daí a referência de Dante é a mais um personagem lendário, mais um personagem literário. Desta vez a referência é a Tebaide, né, já que o Estácio está ali junto, ele faz mais uma referência a Tebaide, que é o grande poema do Estácio. O que é a tristeza de Licurgo? Bom, conta Estácio, lá na Tebaide, que quando que uma escrava chamada Isífile cuidava do filho do rei da Nemeia, que é o Licurgo. Então, o Licurgo era o rei da Nemeia. Isífile, a escrava que cuidava de seu filho Ofelte. E os reis, os gregos, que estavam indo em auxílio de Polinices na guerra, né, dos 7 contra Tebas, né, Polinices contra Eteocles, esses reis que estavam indo para se juntar a Polinices, perguntaram a ela sobre uma fonte de água. E ela, que estava cuidando do filho de Licurgo, o soltou na grama para ir mostrar a estes gregos onde era a fonte de Langia, a fonte de água. Nós já vimos isso, né, no canto 22, né, nós já vimos isso, em que Virgílio lembra a Estácio alguns dos seus personagens que estão lá no limbo, né, e aí Virgílio diz que está lá no limbo aquela que mostrou aos gregos a fonte de Langia. Era exatamente Isífile. Então ela largou o menino, né,
filho de Licurgo, no chão, para ir mostrar aos gregos onde estava a fonte de água, chamada Langia. E nesse meio tempo, uma serpente venenosa picou o pequeno Ofélte e ele morreu. Naturalmente, Licurgo, enfurecido com a escrava que não havia cuidado bem do seu filho, ordenou a sua execução. E, quando os soldados estavam para executá-la, os 2 filhos da escrava, de Isífile, se colocaram diante das espadas e protegeram sua mãe e acabaram salvando sua mãe, Isífile. Bem, por que Dante traz esse episódio aqui? Que até parece, e alguns criticam, talvez com razão, que não tem tanto assim a ver com a situação aqui. Mas o que Dante está querendo dizer aqui? Quando Guido Guinizelli se apresenta dizendo, sou Guido Guinizelli, Dante diz, assim como os 2 filhos de Isífile pularam na frente das lanças para proteger sua mãe e a abraçaram para protegê-la, assim também ele, Dante, teve vontade de pular no fogo para abraçar Guido Guinizelli. Então, a analogia aqui é mais ou menos essa. Né? Os 2 filhos, indiferentes ao perigo, pularam na frente das lanças para proteger a mãe e a abraçaram. E ele, Dante, quase faz isso também. Indiferente ao fogo, quase pula lá dentro das chamas para abraçar Guinizelli. Mas ele diz, né? Não tanto ouso, porque, né, apesar de ter vontade, não vai fazer isso. E aqui lembra muito a cena também, lá do canto 15 do Inferno, quando ele encontra aquele que ao qual ele faz uma grande homenagem, que é o Brunetto Latini, né? Vocês devem lembrar, ele diz, lembro com carinho da sua imagem paterna quando você me ensinava como o homem se torna eterno. Então, né, ele diz, lembra da imagem paterna do Brunetto Latini, que está lá entre os sodomitas, lá no canto 15 do Inferno, né, no círculo dos violentos contra a natureza. Né, porque uma diferença grande entre os luxuriosos daqui e os luxuriosos e os sodomitas daqui do purgatório e os luxuriosos e sodomitas lá do inferno é que aqui estes estão juntos, né, aqui no mesmo terraço, né, somente em grupos contrários. Né, nós acabamos de ver exatamente isso, né? O grupo dos luxuriosos, que Dante chama de segundo a natureza, né, que seguem a natureza, ou seja, homem que gosta de mulher e mulher que gosta de homem, estes vão para um lado, e aqueles que Dante chama contra a natureza, né, porque são homens que gostam de homens e mulheres que gostam de mulheres. Então, aqui, estes grupos estão no mesmo terraço, só vão em direções contrárias. Lá no inferno, eles estão em lugares muito, muito distantes, separados. Né? Os luxuriosos esses estão no segundo círculo do inferno, né? O primeiro é o limbo, né? Então o segundo círculo é o primeiro círculo de punição, os luxuriosos. E depois os sodomitas estão lá no círculo dos violentos, né? No sétimo círculo. Então, lá eles estão em lugares diferentes, separados, longe um do outro. Aqui eles estão juntos. Bem, a associação de Dante, então, aqui, deste episódio que ele extrai da Tebaide do Estácio, falando do Licurgo, é exatamente essa, né? Ele diz que ele gostaria de pular no fogo para abraçar o Guinizelli, exatamente como ele gostaria, diz lá no inferno, de pular no círculo dos sodomitas para abraçar o Brunetto Latini, que também está sob uma chuva de fogo. Então, ambos no fogo, né? E Dante lá não se atreve a descer ao areião fervente que está sob uma chuva de fogo para abraçar o seu mestre Brunetto Latini. E aqui também não tem coragem de entrar no fogo para abraçar Guido Guinizelli, que ele considera, vejam o que ele diz aqui,
quando ouço nomear-se o pai meu e dos outros meus melhores, que rimas de amor usaram doces e alegres. Então, lá ele fala do Brunetto Latini, da doce imagem paterna. E aqui ele diz, o pai meu e dos outros melhores. Então, este pai, vejam que lá Brunetto Latini realmente foi um mestre de Dante, né? Foi professor de Dante, etc. Então, né, tinha uma relação muito próxima. O Guido Guinizelli, Dante não chegou a conhecer. Então, este pai que ele usa aqui é justamente esta paternidade estética, paternidade artística, porque o Guido Guinizelli foi o pai do Dolce Stil Nuovo, foi o primeiro poeta, primeiro famoso, pelo menos, de que se tem notícia, né, a fazer poesia daquela maneira que conquistou depois Dante Alighieri, Guido Cavalcanti, Gianni Alfani, Lapo Gianni, enfim, uma porção de outros poetas. Então, que Dante diz aqui, meus melhores, ou seja, diz, eu e os poetas melhores do que eu. Naturalmente aqui é uma falsa modéstia de Dante, né, porque eu sempre digo, né, qualquer modéstia em Dante é falsa. Né? Então, a falsa modéstia de Dante aqui diz que ele ouço nomear-se o pai meu e dos outros meus melhores. Não há melhores do que Dante, né? Em termos da poesia do estilo novo, não tem. Mas, de qualquer maneira, ele atribui, então, a paternidade artística do Dolce Stil Nuovo ao Guido Guinizelli. E, historicamente, nós podemos definir esta canção de Guinizelli, que eu coloquei aqui na nota, né? Al cor gentil repaira sempre amore. É como o manifesto da poesia stil novista, da poesia do Dolce Stil Novo. O primeiro verso, né, esse, né? Al cor gentil repaira sempre amore, ou seja, ao coração gentil, ao coração nobre, retorna sempre amor. É a primeira das canções do Guinizelli, que trata especificamente de amor e que tem essa ideia de que o amor, o verdadeiro amor, só nasce e se desenvolve no coração gentil, coração nobre. Né? E não tem nada a ver aqui nobreza de títulos, é nobreza de espírito mesmo, nobreza de inteligência, são as pessoas cultas, educadas, refinadas. Essa ideia de gentileza usado, né, por esses poetas. Então aqui é este grande momento, né, em que Dante faz esta grande homenagem a este poeta bolonhês, né, um poeta da cidade de Bolonha, né, o Guido Guinizelli, que dá início a este movimento do qual Dante naturalmente é o maior expoente. E sem ouvir e falar, pensativo eu fui longo tempo observando-o, nem pelo fogo, mas para lá cheguei. Então vejam, ele acabou de dizer ali que ele gostaria de, não disse, mas deu a entender que ele gostaria de entrar no fogo para abraçar o Guinizelli, porque ele tem um respeito, uma deferência, até uma certa adoração pelo Guinizelli, que ele considera o seu pai artístico nesse sentido. Só que daí ele não entra no fogo e não fala nada. Ele diz, sem ouvir e falar, pensativo fui longo tempo, só observando o Guinizelli. Mas pelo medo do fogo, não entra, né? Não chega mais perto. Depois que de admirar satisfeito fiquei, todo me ofereci pronto ao seu serviço, com a afirmação que faz qualquer um crer. Então, claro, não tem coragem de entrar no fogo, não disse o motivo pelo qual ficava observando, né, olhando fixo para o Guinizelli, mas depois não reproduz a sua fala, mas diz que se ofereceu ao seu serviço, ou seja, se coloca à disposição do Guinizelli para qualquer coisa, ou seja, para levar uma mensagem, pedir orações, falar com alguém, enfim,
tudo aquilo que o Guinizelli quisesse, Dante se coloca à disposição. E aí o Guinizelli, que não entende muito bem porquê, né, diz: tu deixas tal vestígio, pelo que eu ouço em mim, e tão claro que Letes não o pode tirar nem tornar baço. Então nem as águas do rio Letes, que é o rio do esquecimento, nem as águas do Letes apagarão este episódio, esta cena, este momento da memória do Guinizelli. Ele fica também, de certa maneira, comovido por essa manifestação de Dante. Mas, e aí vem o mas, né? Porque ele não entendeu, né? Por quê? Ele não conhece Dante, nunca viu Dante, morreu quando Dante tinha entre 10 e 11 anos de idade, ele na cidade de Bolonha, Dante em Florença. Então, quer dizer, como assim, né? Por que este sujeito que está aqui, vivo no purgatório, me admira tanto? Surpresa. Então, mas se as tuas palavras, ora a verdade juraram, diz-me qual é a razão pela qual demonstras no dizer e no olhar ter-me caro. E aí Dante vai responder: os doces ditos vossos. Então, os doces ditos, e aqui essa palavra é muito usada pelos poetas daquele tempo, né? Os ditos, para dizer a poesia. Então, os doces ditos vossos, que quanto durará o uso moderno, farão caras ainda as suas tintas. Então, a sua poesia de amor, né, e esse doce em Dante está sempre ligado ou ao amor, ou à poesia, ou à música. São os três elementos aos quais Dante associa quase sempre, né, não é assim 100%, mas quase sempre este adjetivo doce está associado a música, poesia ou amor. Então, quando ele diz os doces ditos vossos, a sua poesia de amor, que quanto durará o uso moderno. Então, o uso moderno é quanto durará esse modo de fazer poesia, que é o dolce stil nuovo. Este modo de fazer poesia sobre o amor em língua vulgar ilustre, uma língua, sim, língua vulgar, língua do povo, né? Língua vulgar tem sempre esse sentido, né? Do vulgo, do povo, não tem nada a ver com a acepção moderna, atual, da palavra vulgar, né? Aqui é simplesmente do povo. Então, este uso moderno é de fazer poesia sobre o amor, usando a língua falada pelo povo, mas no seu registro mais alto. Então, a língua vulgar ilustre, que é isso que estes poetas fazem, né? O Guinizelli começa e todos os outros poetas do estilo novo continuam fazendo poesia sobre o amor, usando a língua vulgar ilustre, elevada, refinada, muito bem elaborada, coisa que os poetas anteriores não faziam. Então, enquanto durar esse uso, serão muito caras, serão preciosas as suas tintas, ou seja, a tinta usada para escrever, né? Então, as suas poesias. Bem, e aí o Guinizelli nem chega a agradecer por essa manifestação, porque ele também manifesta aqui uma certa modéstia, que daí a gente já não pode saber, né, se Dante coloca aqui como modéstia verdadeira, aparentemente sim, né, e não como a de Dante, que é uma falsa modéstia, né, dizendo que o Guinizelli é o pai artístico, o pai estético dele, Dante, e dos poetas melhores do que Dante. Né? Ali é uma falsa modéstia. Aqui talvez seja uma modéstia verdadeira. Né? Quando ele diz: ó irmão, este que eu te indico com o dedo, e indicou um espírito à frente, foi melhor artesão do falar materno. Então ele diz, quando Dante manifesta toda essa sua admiração pela poesia de amor em língua vulgar, mas de um nível elevado, quando ele diz que o Guinizelli foi o grande expoente dessa poesia, ele nem agradece exatamente e diz: olha, esse que eu estou te indicando aqui, te mostrando com o dedo, foi um poeta melhor artesão, foi mais hábil do que eu ao fazer poesia
em língua vulgar, não na mesma língua, né? Porque o que ele está indicando aqui, né? Nós já ouvimos a bela leitura da professora Silvia, então nós sabemos que quem ele está indicando aqui é o outro poeta, é o poeta Arnaud Daniel, que é um poeta provençal, então escreveu em provençal, em língua provençal, né? A língua provençal era a língua o occitano, né? Ou também chamada língua doc, né? D'-O-C, né? Língua doc, que é como era chamada, né? Oc quer dizer sim em occitano, né? Então a língua do sim em occitano, langue doc, língua doc. Bom, então ele diz, e aqui a gente tem uma imagem ali do Francesco Scaramuzza, né, em que aparentemente temos ali o Guinizelli indicando um que está ao lado dele, que é o Arnaud Daniel. Então ele diz, este que eu te indico com o dedo foi melhor artesão do falar materno. Em versos de amor e prosa de romances superou todos, e deixa falar os estultos que o de Limoges creem que o supere. A fama mais do que a verdade voltam os olhos, e assim fixam sua opinião antes da arte ou da razão escutar. Bem, então ele diz, este que eu estou te indicando aqui foi melhor artesão no falar materno, em língua vulgar, ou seja, não em latim, em língua vulgar. Em versos de amor e prosas de romance. E aqui, como ele era provençal, ou seja, francês ali do sul da França, em geral, a literatura francesa, incluindo o norte da França e o sul da França, era, digamos assim, conhecida em quase toda a Europa ocidental, principalmente os romances em prosa escritos na língua d'Huil, a língua do norte da França, que depois se tornou efetivamente o que hoje é o francês. Então, os romances em prosa escritos em língua d'Huil e os romances em verso, desculpem, a poesia de amor escrita em versos em língua doc, em provençal. Por isso que ele diz, né, em versos de amor e prosas de romances, superou todos. E deixa falar os estultos, né, seja lá o que for que digam os ignorantes, né, que acham que outro poeta da cidade de Limoges era melhor do que ele. Só os ignorantes acham isso. Bom, aqui Dante está comparando dois poetas provençais, o Arnaud Daniel e o Giraud de Borneuil, né, que é da cidade de Limoges, né, também francês. Porque muitos, na época de Dante, consideravam o Giraud de Borneuil melhor do que o Arnaud Daniel. E Dante diz, estes que dizem isso, simplesmente repetem o que já ouviram, repetem o lugar comum, a fama, e não leem os textos. Porque todos aqueles que forem ler os textos verão que Arnaud Daniel é melhor poeta do que Giraud de Borneuil. Bem, Dante diz isso em outros textos também, né, no Convívio, no De Vulgar Eloquência, ele elogia, inclusive o Giraud de Borneuil, ele elogia também, mas, acima de todos, Arnaud Daniel. É o melhor poeta em língua vulgar, na opinião de Dante. Por isso ele diz, né, aqueles que elogiam o outro, o Giraud de Borneuil, mais a fama do que a verdade voltam os olhos. Então, não leem, só escutam e repetem. E diz que assim fizeram muitos antigos sobre Guittone. Então, exatamente a mesma coisa que muitos fazem sobre esta dupla Giraud de Borneuil, Arnaud Daniel, em que o Arnaud Daniel é muito superior, mas há muitos que dizem o contrário. Assim fizeram muitos antigos sobre Guittone, de grito em grito, só a ele dando valor, até que venceu a verdade com mais pessoas. Então, bom, quem é o Guittone? Se vocês lembrarem lá do canto 24, né, que não está longe ali, né, 2 cantos atrás, no canto 24, Dante encontra o poeta Bonagiunta da Lucca, que Dante não considera um bom poeta, e tem lá
um breve diálogo em que o Bonagiunta da Luca diz a Dante: agora sim eu percebo o que nos diferenciou de vocês, poetas mais novos, mais modernos, que trataram do amor de uma maneira muito mais refinada. Então ele está dizendo que ele, Bonagiunta da Luca, e aí ele fala lá do Notaro, o Giacomo da Lentini, um poeta siciliano, e ele fala do Guittone d'Arezzo, né, esse poeta também toscano, da cidade de Arezzo, cuja poesia não faz parte do Dolce Stil Nuovo. O Giacomo da Lentini era um poeta siciliano. O Bonagiunta da Luca e o Guittone são aqueles da chamada escola siculo-toscana, ou seja, eram poetas toscanos que faziam poesia imitando os sicilianos. E uma poesia, assim, resumindo muito, não é só isso, mas resumindo muito, para não me estender, era uma poesia mais de forma do que de conteúdo. E não tratavam o amor da maneira como depois o Dolce Stil Nuovo vai tratar. Então, lá o Bonagiunta da Luca diz que eles são inferiores a Dante e a todos os outros do Stil Nuovo. Mas muitos atribuíam a Guittone d'Arezzo a superioridade, ainda no tempo de Dante, porque, veja, o Guittone morreu em 1296, há 4 anos, então, nós estamos aqui em 1300, né? Faz apenas 4 anos que ele morreu, e muitos consideravam ainda o Guittone o melhor poeta. E Dante diz, assim fizeram muitos antigos sobre Guittone, de grito em grito, né? Ou seja, só repetindo a fama de melhor poeta, sem efetivamente ler os textos, até que venceu a verdade com mais pessoas. Ou seja, depois de um certo tempo, ficou óbvio que Guido Cavalcanti, Guido Guinizelli e Dante eram muito melhores do que o Guittone d'Arezzo. Então, aqui ele critica mais uma vez, né, a poesia antiga, né, Dante colocando aqui no discurso destes dois poetas, né, do Guido Guinizelli e do Arnaud Daniel, né, ele coloca esta questão da poesia nova em relação à poesia antiga. E, inclusive, aqui tem essa questão da poesia nova e a poesia antiga, esse desejo manifestado por Dante aqui de abraçar Guinizelli lembra muito o que aconteceu no canto 21 aqui do Purgatório, em que Dante e Virgílio encontram Estácio, e claro, não se conhecem ainda, e aí Estácio manifesta toda a sua admiração, a sua adoração, a sua veneração por Virgílio, sem saber que tem Virgílio diante dele. Quando descobre, vocês lembram, ele se ajoelha e tenta abraçar Virgílio. Então aqui acontece algo muito parecido, né? Dante também, o poeta mais novo, que demonstra toda essa reverência ao poeta mais velho, que demonstra a sua vontade de abraçá-lo, né? Não acontece nem lá no canto 21, porque Virgílio diz: irmão, não faça isso, tu és sombra e uma sombra vês. Então você é uma alma e eu sou uma alma, né? Não somos mais os poetas. Então, não é isso que conta agora. Então lá não acontece o abraço e aqui também não acontece, mas de uma maneira diferente, a cena acaba se repetindo. Ora, se tu tens tão amplo privilégio que lícito te é o ir ao claustro no qual Cristo é abade do colégio, reza por mim ali um Pai Nosso, quanto é necessário a nós deste mundo, onde poder pecar não está mais conosco. Bem, então vejam aqui, o Guinizelli diz a Dante, já que você tem esse privilégio tão amplo, tão grande, de poder ir vivo até o alto do paraíso, e aí como ele chama o paraíso? Ele diz o claustro no qual Cristo é abade do colégio.
Então, claro, essa imagem é associada à realidade das instituições eclesiásticas, né, religiosas, em que você tem um colégio, né, uma abadia em que alguém é o superior. No caso do paraíso, né, a comparação, Cristo é o superior deste colégio, né, é o abade. E aí ele pede para que Dante, chegando lá no paraíso, diante de Deus, ou diante de Cristo, que ele reze um Pai Nosso, o quanto é necessário a nós deste mundo. Então, não o Pai Nosso inteiro. Como nós já havíamos visto, lá no caso dos soberbos, né, eles rezam também um Pai Nosso, um pouquinho diferenciado lá, né, até um certo ponto. E daí eles dizem, a partir daqui, estes últimos versos do Pai Nosso, nós não rezamos por nós mesmos, mas pelos vivos, né? Aquela inversão, né? Em vez dos vivos rezarem pelos mortos, são as almas dos mortos que rezam uma parte do Pai Nosso pelos vivos. Por quê? Porque aqui as almas não estão mais sujeitas à tentação. Então, o Pai Nosso que eles rezam, lá, os soberbos, para eles é até esta parte a mesma que Guido Guinizelli pede que Dante reze por ele lá no paraíso, diante de Cristo. Até a parte anterior a não nos deixeis cair em tentação, porque eles não podem mais cair em tentação, né? Não são sujeitos a isso, e, portanto, esta parte não precisa rezar. E aí encerra o discurso do Guido Guinizelli. Depois, talvez, Dante não tem certeza, né, se o motivo é este, dar lugar a outra alma, ou porque ele não pode mais esperar, né? Tem que se movimentar. Então, depois, talvez, para dar lugar a outro que perto estava, desapareceu pelo fogo, como pela água o peixe indo ao fundo. Veja que é uma imagem muito legal, muito bonita, né, essa aqui, porque é uma imagem oximorônica, né, uma imagem que associa contrários, né? Ele associa a água e o fogo. E diz, o que acontece aqui é muito parecido. Assim como um peixe desaparece na água indo ao fundo, assim esta alma desapareceu se aprofundando no fogo. Então, associa esses contrários com uma imagem análoga, né? O peixe se esconde indo para o fundo da água, a alma se esconde indo para o fundo, digamos, do fogo. E aí Dante se volta àquele que havia sido indicado pelo Guinizelli, mas o Guinizelli não disse o nome dele, só mostrou com o dedo, né, e não disse quem era. Então Dante diz, eu me virei ao mostrado pouco antes e disse que ao seu nome o meu desejo reservava gracioso lugar. Então, a maneira como Dante diz, né, tinha um grande desejo de saber quem ele era. Bem, antes de passar aos últimos versos, nós temos aqui do lado a imagem do Salvador Dalí, né, relativa a este 26º canto do Purgatório. Então Dante perguntou quem era. E aí Arnaud Daniel começa a falar, né, na sua língua, né, provençal, ou língua doc, ou occitano, né, tudo três maneiras, né? O nome da língua é occitano, né, em português, mas também chamado naquele tempo, principalmente Languedoc, né, esse oc, o-c, como eu já disse, significava sim, né, a afirmação, né, sim. Então, a língua do oc era o occitano. Então, mais conhecido, na verdade, como provençal, né, porque de toda aquela região da Provença ali. Ele começou livremente a falar. Tan mabelis vostre cortes de man, que eu não me pues ni voi la vos cobrire. Eu sui Arnaut, que plore vau cantan, com siros vei la passada folor, e vei jausen lo joi que esper denan. Ara vos prec, per aquela valor que vos guida al som de l'escalina, so venha vos a temps de madolor. Meu provençal está um pouco enferrujado, né? Mas enfim. Depois se escondeu no fogo que os afina. Então aqui, né, a gente tem, como eu já havia dito a vocês antes, o único momento em toda a Divina Comédia em que Dante usa uma língua estrangeira em uma grande parte
da poesia, não é um único verso, ou uma expressão, uma palavra, como ele usa em latim, ou, às vezes, galicismos, né, francesismos, enfim, ele usa palavras, uma outra palavra de outra língua, e algumas, principalmente quando se trata de salmos, ou de hinos, de cantos, de versos, ou de texto da Bíblia, muitas vezes ele pega diretamente em latim. Mas não há, como eu disse, nenhuma outra língua estrangeira tratada de uma maneira tão, como dizer, tão prestigiosa quanto esta aqui no final desse canto, né? Porque aqui Dante realmente são 8 versos, né, que ele escreve em provençal. Então é uma grande homenagem. E aqui ele pega este primeiro verso, Tan Mabelis, é o início de uma das poesias do Arnaut Daniel. E aquele terceiro verso, quando ele diz, Eu sui Arnaut, também é o início de uma outra poesia do próprio Arnaut Daniel. E a tradução a gente tem aqui, né? Tanto me agrada o vosso cortês pedido que eu não posso nem quero cerrar-me a vós. Ou seja, não quero fechar-me a vós. Estou aberto ao seu pedido, portanto, respondo quem eu sou. Eu sou Arnaut, que choro e vou cantando, que ploro e vou cantando. Choro e vou cantando. Pensativo considero a passada loucura. Ou seja, pensativo, reflito sobre a loucura passada. Qual é a loucura passada? A loucura do amor, da luxúria, do desejo que predomina sobre a razão. Esta é a loucura passada. E aqui agora, arrependido, salvo, que está nesse processo de purificação dessa tendência pecaminosa da alma, muito do que ele faz é refletir, assim como todas as outras almas, se arrependendo do seu comportamento irracional, né? Porque bestial, porque é assim que Dante coloca aqui, né? Esse comportamento em que o sentimento sobrepuja a razão é um comportamento animal, bestial, né? Então, esta a passada loucura que ele considera, sobre a qual ele reflete agora. Mas ele diz, vejo com júbilo a alegria que espero adiante. Então é isso que anima todas as almas. Ora vos peço, por aquele valor que vos guia ao alto da escada, recordai-vos em tempo da minha dor. Então ele pede, como muitas outras almas já pediram a Dante, né, que lembre dele no tempo certo, né, no devido tempo, ou seja, quando Dante voltar à Terra e for escrever, né, tudo aquilo que testemunhou, ele pede que Dante lembre dele, lembre da sua dor, né, que ele está sofrendo aqui no purgatório, e o represente também na sua obra. Dante, naturalmente, faz mais do que isso, né? Não só o representa, como usa a língua do próprio Arnaut Daniel, né? E esta é realmente uma imensa homenagem que Dante faz a este que é um dos seus poetas preferidos. Como eu disse, ele comenta sobre a língua, sobre poesia, sobre literatura, tanto na sua obra Convívio, quanto no De Vulgare Eloquentia, né, uma obra específica sobre a língua. E lá ele comenta sobre vários poetas, e é muito claro, né, o status que ele dá ao Arnaut Daniel. Ele considera o melhor dos poetas provençais, um dos melhores poetas de modo geral. Então é mais uma grande homenagem que ele faz à poesia. E com isso nós encerramos este canto, e como eu já dizia no começo, encerramos, na verdade, um ciclo, né? Porque este canto encerra um ciclo. Este é o último terraço do verdadeiro purgatório. Daqui para frente, no próximo canto, os 3 poetas sobem ao paraíso terrestre. Então, está encerrado o verdadeiro purgatório com esta
belíssima manifestação em provençal, né, de um poeta provençal, depois da conversa de um poeta italiano, de um poeta bolognês, o pai artístico de Dante, o criador do Dolce Stil Novo. Então, fecha aquele ciclo que começou lá no inferno, com Francesca e Paulo, quando Dante trata de amor, né, da luxúria, então do desejo, do sexo, mas ligado de maneira indissolúvel à literatura. Né? Tanto lá no caso de Francesca e Paulo, quanto aqui, a luxúria, o amor, o sentimento está ligado de maneira indissolúvel à literatura, ao poder da literatura. Lá no caso de Francesca e Paulo, a literatura que corrompe, a literatura sem o freio da moral. Então, uma literatura que pode, justamente pela sua potência, pelo seu poder, pode convencer e corromper. E aqui, de uma outra maneira, né, porque aqui não tem a ideia da literatura que corrompe, mas aqui Dante está tratando da literatura cujo tema é o amor, tanto do Guinizelli quanto do Arnaldo Daniel, né? Então, dois poetas que trataram do amor, são estes que encerram este ciclo, encerram aqui o purgatório, as almas que estão sofrendo, e depois disso, Dante, no próximo canto, vai enfrentar um desafio gigantesco, né? Dante vai enfrentar um desafio gigantesco e vai precisar de muita força de vontade, muito espírito, no sentido amplo da palavra, para vencer esse desafio, mas vai chegar ao paraíso terrestre. E aí a gente vai ter uma cena também extremamente comovente, né? Se não a mais comovente de toda a obra de Dante, se não a mais, a segunda mais comovente, né? Mas isso a gente conversa na semana que vem. O canto 27 é um canto realmente extraordinário do ponto de vista da construção, ou melhor, da realização essencialmente poética. É um canto que tem não dá para a gente medir isso, né? Claro, é uma coisa impossível de medir, né? Quanta poesia tem em cada canto, né? Não dá para medir isso. Mas o canto 27 é um canto muito, muito forte nesse sentido. É um canto extremamente comovente. Então, acho que por hoje nós ficamos aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo, justamente para ler este canto, que tem algo de muito, muito especial, né? Nós vamos ver na sequência. Então, muito obrigado pela presença virtual de todos vocês. Obrigado, Pauleta. Obrigado, Silvia, que lá da Itália nos acompanharam e nos auxiliaram. Obrigado, Vinícius, pelo apoio. Karine, que está sempre aqui, né? Embora vocês não a vejam sempre, né? Karine está sempre aqui conosco, coordenando muito bem o curso. E obrigado a todos vocês, né? Que estão aqui, como sempre, nos assistindo. Então, boa semana a vocês. Espero que, com este início de primavera, nós estamos... houve um pequeno delay, né? Nós deveríamos entrar no verdadeiro... no paraíso terrestre no início da primavera, mas vamos entrar em plena primavera, né? Então, semana que vem nós nos vemos no paraíso terrestre, em plena primavera, tá bom? Então, boa semana, tchau, tchau e até lá.